pensassem que uma coisa é mais importante do que outra. Relativamente às fases e pensando na tática, eu só vou falar sobre a transição defesa-ataque, sobre aquilo que se chama o contra-ataque, que pode ser contra-ataque ou não, e vou utilizar uma analogia com o automobilismo, não é? Vocês são o país do Ayrton Senna, por isso, se eu vos falar em Fórmula 1, vocês sabem exatamente o que é que eu quero dizer. E vou associar o meu contra-ataque a 3 aspectos distintos. Quando eu roubo a bola, ou quando há um rebote longo, então eu vou pensar no meu contra-ataque, na minha transição de defesa-ataque, como se fosse um Fórmula 1. A segunda imagem, que eu vou passar hoje, é que quando eu apanho um rebote curto, ou quando eu apanho o rebote e não sai logo direto um primeiro passo para a frente, por exemplo, quando a bola fica aqui um pouco, então vamos pensar no Paris-Dakar. E quando sofremos um cesto, vamos pensar numa autoestrada. De facto, já perceberam que nas 3 situações, o que nós queremos é ir o mais rápido possível. Quando vamos na autoestrada, nós queremos ir rápido. Os automobilistas do Paris-Dakar vão rápidos e da Fórmula 1 ainda mais rápidos. E, portanto, a ideia é ser tudo rápido, mas estas 3 coisas vão ser diferentes. Quando falamos em roubo de bola ou rebote longo, eu queria que vocês vissem esta imagem. Esta imagem não, este vídeo. Não sei se vocês vão conseguir perceber se vai ter muitos cortes ou não, mas... Ok. Com cortes ou não, vocês viram que se passou desta estrutura para esta estrutura, verdade? Concordam comigo? Ou seja, o que é que acontece? Imaginem que vocês são treinadores desta equipa e que isto são os vossos jogadores e vocês querem lhes dar ordens, querem dizer aos jogadores por onde é que eles têm que ir no contra-ataque. E imaginem que aqui eu estava a dizer a este carro que tem que vir para aqui ou que tem que ir para ali. Isso é impossível, verdade? Isto aqui não tem nada a ver com regra nem estratégia. Porquê? Porque tem que ser o mais rápido possível. E se este carro estiver aqui, este vai para ali. Se este carro estiver ali, este vai para aqui. E esta é a ideia da rapidez. A rapidez não pode ter estas regras da ocupação de corredores que nós temos. A mim ensinaram-me 3 corredores. Depois disseram-me que nos 3 corredores, mas atenção, há 2 que não podem, a bola só pode ir no meio. Mas depois ouvi um treinador que falou em 4 corredores. Depois ouvi um treinador que falou em 6 corredores, mas atenção, aqui junto às linhas nós temos que retirar a possibilidade da bola subir aqui, porque aqui é um risco de um defensor tocar na bola e a bola sair. Depois alguém fala em mais corredores, mas atenção, agora a bola não pode ir no meio, tem que estar definida de um lado ou do outro para conseguirmos chegar ao contra-ataque. E nós andamos com isto tudo e esquecemos que, de facto, o que nós mais precisamos é que seja mais rápido e menos organizado. Temos que muitas vezes dizer às crianças com 6, 7, 10, 12 anos, vai aonde o corpo te pede para ir, tu corre o mais rápido que puderes, não interessa se és um poste, se és um pivô, se és um armador, não interessa o que tu és, não interessa onde tu estás. Se tu estás do lado direito do campo, não podes ir para o lado esquerdo. Se tu estás no meio, não podes abrir à linha lateral, como muitas vezes nós pedimos e exigimos às crianças. Numa situação deste género, o que estamos a fazer é matar o contra-ataque. A única coisa que de facto nós podemos e devemos pedir é dar espaço à bola, dar espaço ao jogador com bola. Mas corre para a frente o mais depressa possível e não estejas tão preocupado por onde corres, mas corre o mais rápido que puderes para não pôr em risco o contra-ataque. A segunda ideia que eu vos falei então é do rebote defensivo curto ou do primeiro passe tardio, ou seja, quem apanha o rebote não consegue logo passar a bola para a frente e temos aqui algum tempo. Então eu aqui utilizei a analogia do Paris-Dakar. Porquê? Porque vocês sabem que a cada etapa sabem, até porque há aqui bons brasileiros em cada uma destas modalidades também, que a cada etapa do Paris-Dakar, primeiro saem as motas, depois saem os carros, depois saem os caminhões, ou seja,
não saem todos ao mesmo tempo. E aqui a ideia da transição defesa-ataque é um pouco essa, quando falamos nos ressaltos curtos, que já temos a capacidade de priorizar a ocupação dos corredores. Aqui sim faz sentido darmos algumas regras e algumas indicações, mas provavelmente a mais importante de todas é esta, de abrir o campo. E o que é isto de abrir o campo? É não permitir vários jogadores a deslocarem-se no corredor central para evitar este tráfego que é normal que haja aqui do ponto de vista ofensivo e defensivo e, portanto, pedirmos para, tanto quanto possível, ocuparmos os cantos para abrir o canto. Estamos a falar numa perspectiva de atacar aqui da direita para a esquerda. E depois temos a terceira situação, que é a situação de cesto sofrido, que vocês todos andam na autoestrada, não andam a 40 nem a 50 km por hora, não andam devagar, andam rápido. Mas o que é que às vezes vos acontece? Há obras e tem uma faixa que está fechada e tem que ir para outra, ou há tráfego, ou há alguma coisa que vos obriga a parar. E, portanto, nós mesmo na autoestrada queremos ir rápido, mas na autoestrada podem nos surgir situações que nos obrigam, de facto, a interromper aquilo que estávamos a fazer e já não podemos ir da mesma forma que iríamos, quer fosse num ressalto longo, quer seja num ressalto curto. Então, na situação de cesto sofrido, habitualmente já não conseguimos aquilo que se chama o primeiro contra-ataque ou um contra-ataque puro, entramos numa situação mais de chegar a jogar, de ataque de transição. Isto são termos que os espanhóis utilizam muitíssimo e nós portugueses adaptamos-nos a isso, que este chegar a jogar pode acontecer um pouco em função destas duas coisas. Se chegamos e temos uma linha de passe, podemos fazer umas coisas. Se chegamos e não temos linha de passe, podemos fazer outras. E se não temos nada disto, então entraríamos em ataque de posição. E, portanto, esta é uma ideia das diferentes momentos em que podemos atacar e das diferentes construções que podemos dar ao nosso ataque. Vou fazer uma paragem só de 1 segundo para perguntar se alguém tem aqui, se ficou alguma coisa complicada até aqui. Não? Parece-me simples. Cláudio, alguma coisa? Não? Isto não é vinho tinto, podia ser vinho tinto, mas por acaso é Pepsi. Tranquilo. Podemos continuar então. Vamos continuar falando sobre conceitos ofensivos. E quando falamos em conceitos ofensivos, não interessa muito, não vou estar aqui a perder tempo a dizer com a terminologia científica e académica do que é conceito, o que é tática, o que é técnica. Não vale a pena, ou seja, neste momento, no fim podemos discutir isso, mas nesta altura eu quero só que vocês tenham uma ideia de que os conceitos ofensivos são situações padronizadas que estão ligadas à tática individual, mas eu até gosto de chamar combinações também, porque de individual tem sempre muito pouco. No basquete, de individual há sempre muito pouca coisa. Normalmente, mesmo estes conceitos envolvem sempre 2 ou 3 jogadores e cada vez mais o basquete é um jogo coletivo. Pelo menos deveria ser cada vez mais um jogo, ou é mais bonito e mais bem jogado, do meu ponto de vista, naturalmente, quando é um jogo coletivo e não quando é um jogador que pega na bola, atravessa o campo, bum, 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 um contra um e vai até ao fim. Pronto, isso é bom ver isso, às vezes num jogo da NBA vemos isso e batemos palmas e comemos pipocas, não sei se vocês chamam pipocas ou chamam outras coisas, amendoins e tal, e achamos aquilo fantástico, mas na verdade a essência do basquete e o trabalho tático do basquete vai muito além daquele 1 contra 1, mesmo que seja 1 contra 1. E, portanto, os conceitos ofensivos que eu vos venho falar são aqueles que eu elegia para trabalhar numa perspectiva formativa, e eles estão aqui quase por ordem, na verdade estão aqui por ordem. Primeiro, bola dentro, bola no pivô. Este é o primeiro conceito que eu vou explorar. O segundo que eu vou explorar é o 1 contra 1 e a reação do resto da equipa sem bola. Depois falo um bocadinho dos bloqueios indiretos, um bocadinho do handoff, um bocadinho do pick and roll, dos bloqueios diretos. E, portanto, mas eu vou falar disto aqui a 200 a hora a passar e depois podemos voltar atrás e falar disto com mais calma.
Claro que só sobre bola dentro eu podia estar aqui 3 horas a falar, mas não era essa a ideia. Portanto, a ideia é só dar aqui abrir aqui algumas portas, algumas janelas para depois discutirmos. Sobre a bola dentro, primeiro, é a expressão máxima do coletivismo no nosso jogo, este é o meu ponto de vista, é a minha opinião. Implica sempre passar e receber a bola, implica sempre que alguém trabalhe para receber a bola, portanto, normalmente a bola nunca vai do armador para um pivô, obriga sempre a passar num ala para que haja essa triangulação e que a bola chegue dentro, o que obriga a ter linhas de passe favoráveis, não é? Que haja desmarcação para isso. E quando falamos a jogar a partir da bola dentro, não jogamos só de chegar e jogar a bola dentro. Podemos falar sobre todas as opções que nos dá jogar a bola dentro e depois de jogar a bola dentro, a possibilidade que temos do passe dentro-fora, de trabalhar situações de high-low e outras situações que se podem criar a partir da bola dentro, que não vamos falar hoje, mas que são também muito interessantes. E aqui a ideia, que eu pus os números completamente à sorte, para vos dar uma ideia que estamos a jogar sem posições definidas. Este rapaz que está aqui, o 2, pode ser o pivô e ter 2,10 metros, como pode ser o armador e ter 1,50 m. Portanto, não tem a ver com tamanhos, não tem a ver com o quarto, na verdade o último é o 3, tem a ver com o quarto jogador que chega na situação do contra-ataque, que há bocado falávamos, da transição. Nós falamos em abrir os campos, abrir o campo. O 4 e o 5 abriram o campo, conforme há bocado pedimos, e eles agora estão a subir para dar linhas de passe. E temos este jogador que foi o quarto jogador que entrou no garrafão e está a vir para o lado da bola. A primeira questão que vocês podem dizer, mas então porquê é que ele não vai para o lado contrário? Como muitos treinadores defendem. Ele pode ir de facto para o lado contrário. Se ele vai para o lado contrário, o que ele está a estimular é este 1 contra 1 ou este 2 contra 2. E portanto o que ele está aqui a fazer é a dar espaço para que não haja jogo com ele. E eu digo que a minha perspectiva, ou que vos trouxe aqui, ou que vos quero trazer aqui, é precisamente ao contrário, é jogar com ele. Por isso é que ele vai sobrecarregar e vir para o lado da bola para que consigamos jogar com ele. E por isso também já devem começar a perceber nas entrelinhas que eu não sou um grande fã de jogarmos 5 aberto, pelo menos durante muito tempo no processo formativo, porque se nós não tivermos, primeiro porque se não tivermos pivôs, nunca vamos ensinar os jogadores a serem pivôs, independentemente da idade e da especialização e do que quer que seja. E segundo, porque estamos a incentivar o 1 contra 1, 1 contra 5, 1 contra 4, 1 contra 1, 1 contra 5. Não estamos a estimular o passar, o correr, não estamos a estimular nada a não ser 1 contra 1, porque de facto há muito espaço para 1 contra 1 quando jogamos 5 aberto. E portanto, aqui então a ideia era de tentarmos, à chegada, vir para o lado da bola. Esta é uma perspectiva. Temos que, sem bola, a primeira ideia é que se conseguimos que a bola chegue aqui, e para que a bola chegue aqui, o 5 tem que ter linha de passe e o 2 tem que ter linha de passe. Ou seja, o 5 teve que fazer um bom trabalho para receber a bola e o 2 teve que fazer um bom trabalho ali de postear, de selar, para conseguir ter a receber ali a bola. E a primeira possibilidade de explorarmos o jogo de basquete a partir da bola dentro é dos cortes do lado contrário da bola. E aqui nós podemos definir regras, pode ser este a cortar, pode ser o outro a cortar, eles podem recuperar a posição ou não. A segunda opção, ali estávamos a ver uma opção de haver um trabalho do lado contrário da bola, aqui estamos a ver uma opção do lado da bola, que é de passar e cortar sem bola. Nós chamamos cortar, vocês chamam corte àquilo que chamam corte quando um jogador dribla para o cesto, quando um jogador penetra para o cesto, não é? Assim eu acho que chamam corte sem bola, eu não tenho bem a certeza do termo, mas a ideia é de passar e correr para o cesto, passar e cortar. Cortar, em português de Portugal, cortar é correr sem bola para o cesto. Então aqui está-se a usar esse conceito, e aqui é outra opção,
que é a opção de passar e, em vez de cortar, de dar este bloqueio, que se chama bloqueio split, mas pode-se chamar outra coisa qualquer, é um bloqueio indireto, e o jogador 1 aproveita o bloqueio, e o jogador 5 que deu o bloqueio, tanto pode fazer o roll inside, correr para dentro, como pode fazer o pop-out, abrir para fora. Mais uma vez, não sabemos que não liguem aos números, não associem os jogadores às posições. Aqui imaginem que este é o segundo posto da equipa, ou pode ser um posto. Isto está muito na moda, pelo menos na Europa está muito na moda, colocar, quando jogarmos com 2 postos, colocar o segundo posto bem atrás do cesto, bem aqui na zona morta, para dar mais espaço para este jogador jogar com bola aqui. Oi. Sim. Como é que você chama esse jogador 3 ali? Como é que você chama essa posição jogar atrás da tabela? Olha, é um nome, não há um nome, estas coisas que aparecem há pouco tempo, porque isto é uma coisa que tem 3, 4, 5 anos, não é? Ninguém usava aqui esta parte. Por acaso hoje, aqueles que vão ouvir o Jota Cuspinera a falar mais logo, o Jota Cuspinera foi dos primeiros treinadores a utilizar bastante, e ele fala desta parte, mas ele usa esta parte e usa também muito bem, ele usa muito bem a parte de trás da tabela como se fosse hóquei patins. Vocês sabem o que é hóquei patins, não é? Não sei, pelo menos os argentinos têm muito hóquei em patins, em que eles jogam com as balizas, jogam atrás das balizas, não é? E aqui é um pouco a mesma ideia de estar aqui atrás. Nós aqui chamamos, há quem passou a chamar isto poste baixo. Porquê? Porque aqui chama-se poste alto, onde está a minha seta. Aqui onde está ali o bloco chama-se poste médio, e aqui passou-se a chamar poste baixo. Mas quando é um poste baixo que está aqui tão dentro, às vezes com um pé fora do campo, vocês sabem que se eu tiver um pé fora do campo não estou em 3 segundos. E, portanto, os jogadores utilizam isso. Às vezes estão um pé fora e um pé dentro, fora do campo, aqui atrás do campo, para não estar em 3 segundos. E a ideia é, por isso, aqui nós chamamos zona morta, morta de morrer, uma zona que está morta, que ninguém usa. Nós chamamos isso de zona morta, mas na verdade não conheço nenhum termo anglo-saxónico para isto, mas há de haver com certeza, mas eu normalmente chamo como zona morta. Eu dei uma pesquisada, eu ouvi americano chamar de short corner, aí os argentinos chamam de tank. Não, o short corner é isto aqui. O short corner é entre a linha lateral, é um ponto médio entre a linha lateral e a linha lateral da área do garrafão. Será uma coisa aqui onde está a minha seta agora. Isso é o short corner. É o canto curto. Aqui é o corner e aqui é o short corner. E eles aqui já não chamam short corner porque aqui é muito junto da cesta já. Portanto, já não está no canto. Short corner eles chamam mais aqui. Eu já vi alguns argentinos chamar isso de tank também. Essa posição do 3. Tank. Pois é capaz de nós possamos normalizar, regularizar a vazão. Ok, continuamos então, certo? Posso? Ok. Estávamos a falar então aqui nas opções de jogar a partir da bola dentro, não é? Vimos aqui várias opções. O próximo tópico é sobre então o 1 contra 1 e a reação dos jogadores sem bola a esse 1 contra 1. Se nós chegamos ao ataque e não há linhas de passe, não é? Se não houve aquele trabalho de recepção, então o que nós temos que fazer é realmente inevitável criar uma situação de finalização e tem que ser através de 1 contra 1. Ainda assim, nós treinadores temos que definir regras que devem ser simples, mas devemos ter regras para que não seja 1 contra 5 permanentemente. Eu vou-vos trazer aqui algumas regras do manual da FIBA, por exemplo, que diz, nomeadamente estas 3, são simples, que é o canto do lado contrário da penetração do corte com bola, portanto, tem que estar ocupado. A bola e mais 2 jogadores sem bola têm que estar dentro do garrafão e têm que estar todos sempre a ver a bola e a deslocarem-se conforme a bola se desloca. Todos a movimentar com a bola num estado de prontidão. E vou depois também trazer aqui mais uma outra sugestão. Vejam aqui, então, a partir do 5 aberto, se este jogador corta aqui para o cesto, o que o manual sugere é que nós devemos de insistir para que estes 2 jogadores se aproximem
da cesta e para ficar a bola mais 2 jogadores dentro do garrafão e o canto do lado contrário do corte estar ocupado. Neste caso seria o 3 que ia ocupar ali aquela posição. Está? Ficou claro? Aqui outro desenho, a mesma situação, há um corte, neste caso pela linha final, então a mesma coisa, procurarmos um corte sem bola para dentro do garrafão, outro corte sem bola para dentro do garrafão, o canto do lado contrário ocupado. E já aqui há alguma preocupação também com a recuperação defensiva, com o equilíbrio defensivo, e portanto daí só ter a bola mais 2 jogadores dentro do garrafão e um jogador no canto. Aqui já há um desenho com postes, com um desenho, com uma situação de um poste, e se houver um pivô, não é? Portanto, se houver uma penetração na linha final, o pivô vai atacar o centro da área restritiva, dando espaço e possibilidade para esta comunicação para o passe no canto, o canto do lado contrário ocupado, não é? Se por outro lado a penetração for central, se este corte for central, então ele limpa e vai para o lado contrário para dar espaço aqui para esta penetração continuar, o canto continua ocupado, a movimentação eventualmente deste jogador 2 é diferente porque aqui está a dar apoio e aqui também está a tentar, vai ser o responsável pela recuperação defensiva se houver alguma perda de bola e portanto alguma ideia de algumas regras que têm que existir quando jogamos um contra um. Claro que vocês dizem, eu vejo um jogo do 14, este rapaz pega na bola, lança e estes 4 ficam aqui a olhar. Por isso é que provavelmente não será a melhor forma de ensinar o jogo, não será deixar que um jogador que é muito bom, um armador espetacular que eu tenho lá na minha equipa, que vai passar por todos e lança e não temos jogo sem bola. Se ele é bom e vai chegar aqui e marca, é ótimo, mas se ele chega aqui e perde a bola, nós não temos rigorosamente, não estamos preparados nem para a transição defensiva, para recuperar, não estamos preparados para lhe dar uma linha de passe, não estamos preparados para rigorosamente nada. Ou então, se não nos deslocamos, o que vai acontecer é que ele vai parar o drible e vai passar, e se passa para o mesmo sítio onde eu estava antes, eu não vou conseguir criar vantagem. Quando muito vou ter um pequeno close-out que possa atacar, mas não vou ter essa vantagem. E, portanto, é muito importante termos regras aos jogadores sem bola quando um jogador com bola está a fazer uma penetração. Mas eu imagino que isto que eu estou a dizer também não seja novidade para ninguém. Vamos falar sobre outro tópico, que é o dos bloqueios indiretos. E aqui vamos entrar em coisas que normalmente os treinadores gostam de discutir, que é quando introduzir. Vejam aqui esta foto. São 2 rapazes da mesma equipa que por acaso têm a mesma idade. E, portanto, só que um tem 2 metros e 13 ou 14 e é romeno e tal, e outro tem se calhar 1,80 m. E, portanto, quando eu ouço falar diferentes treinadores, e às vezes são muito bons treinadores e muito bons formadores, mas quando eu ouço alguém dizer, não, isto só se pode fazer aos 15 anos, isto só se pode fazer aos 17 anos, isso faz-me muita confusão, por diferentes motivos. E eu vou-vos explicar. Nós temos aqui em Portugal, na Europa, porque não é só um problema de Portugal, eu acho que na Europa, e não sei como é que é a vossa realidade, ou seja, eu vou conhecendo aos poucos a vossa realidade, mas não sou conhecedor como vocês, como é óbvio, portanto, e por isso é que eu também gosto de poder discutir isto. Mas nós, na Europa, passamos dos 6 aos 14 anos de idade a trabalhar estas 3 coisas. Defesa individual, passar e correr e 5 aberto. E as crianças andam nisto durante todo o seu processo formativo. Depois, fazem 15 anos, aniversário, cantamos os parabéns, sopra as velas, batemos palmas e tal, e no dia a seguir ele tem que fazer defesa individual, defesa contra, defesa zona press, mistas, ataque composto, bloqueios diretos, indiretos, end-off, e depois queremos que ele, aos 15 anos, faça isto tudo, para os 17 ou 18, já estar a jogar na equipa profissional, já está no time profissional. E, portanto, não sei até que ponto
é que nós estamos a fazer bem as coisas em alguns aspectos, porque em muitos casos é verdade que nós não podemos estar a trabalhar bloqueio direto quando eles têm 6 ou 7 ou 8 anos, como é óbvio, mas também às vezes eles já têm condições de trabalhar o bloqueio direto e não precisam de ter 18 ou 19 anos para trabalhar o bloqueio direto. Rui, E já podiam ter começado a trabalhar antes. deixa eu te interromper, vai acabar o tempo da nossa reunião e a gente não tem o Zoom pago. Então eu vou fechar essa e a gente volta no mesmo link aí. Está bem, está bem. Ok? Tá. Já pode fazer isto. Aquele que começou só joga a 3 só pode fazer aquilo. Não sei se está certo, até porque eu posso jogar basquete há 3 anos e treinar todos os dias, provavelmente estarei muito mais preparado do que aquele que joga há 5 anos, mas, enfim, está lá no Amazonas e treina uma vez de 3 em 3 meses e ele tem 3 anos de prática, mas teve 20 treinos a vida toda e, portanto, também não é por aí. Então, eu até agora não dei soluções, só fiz aqui diagnósticos e de alguma forma critiquei tudo o que aconteceu. Então vou-vos dar aqui aquilo que eu acho que pode ser a melhor maneira de encontrarmos a resposta para esta pergunta de quando introduzir bloqueios indiretos. E do meu ponto de vista, isso tem a ver com a criação de um pré-requisito. E o pré-requisito que eu atribuo é este pré-requisito do domínio do trabalho de recepção. Ou seja, um rapaz, uma rapariga, um jogador, uma jogadora que não consiga fazer este trabalho do corte em V, corte em L, tem vários nomes, não é? Quem não consegue fazer isto tecnicamente bem e conseguir ter aqui uma linha de passe, nunca deve passar para uma situação deste género. Porque no dia em que fizer isto, vai perceber que isto é tão fácil e que é uma ajuda tão grande que vai perder a capacidade de aprender isto. E vocês dizem, bom, mas aqui não há problema porque ele tem ali. Mas agora imaginem que a bola roda daqui para aqui. E é este rapaz que tem a bola e ele tem que receber a bola. Não tem ninguém para bloquear. Ele vai ter que fazer esse corte em V. E se este jogador não for capaz de fazer isto, porque a vida toda começa a fazer isto e esquece de trabalhar isto, provavelmente nunca vai conseguir ser bom a fazer um bloqueio indireto. Ou seja, para mim, o pré-requisito do bloqueio indireto é o domínio do trabalho para receber a bola, deste corte sem bola para receber a bola. Certo? Não se esqueçam, obviamente, ou seja, eu não vou estar a perder, não vou explicar o que é um bloqueio indireto, como é que se ataca, como é que se faz isto, eu não vou estar a perder tempo com isso. Há um conjunto de aspectos que têm que ser salvaguardadas, ou seja, isto também é interessante, ou seja, isto é um pré-requisito, mas se depois eu não conseguir perceber de que se o defensor faz isto, eu tenho que fazer aquilo. Se o defensor vem por aqui, eu faço o flare. Se o defensor persegue, faço o curl, faço não sei o quê, faço isso. Se eu não tenho capacidade para aprender isso, também não posso fazer isto. Mas, pelo menos, eu tenho que ter este conteúdo dominado. E o que eu vejo muitas vezes é que nós passamos isto e não trabalhamos bem isto. E depois os miúdos chegam a séniores ou chegam a equipas de rendimento e não conseguem fazer isto. Porque a vida toda estão com o apoio de ter que dar bloqueios e nunca conseguem tirar partido quando estão sozinhos. E eu introduzo os bloqueios indiretos, portanto já perceberam que eu começo pelos bloqueios indiretos, faço bloqueios indiretos antes de fazer end-off, antes de fazer pick and roll, os bloqueios indiretos a seguir ao passar e cortar é onde eu introduzo. E eu introduzo esse tema, eu costumo dizer que é a única situação no campo em que nós estamos em inferioridade numérica, que é nas reposições de bola. Não? Quando nós estamos a pôr a bola em jogo, nós estamos 4 atacantes dentro do campo, não é? Contra 5 defensores dentro do campo. Então aí eu utilizo bloqueios indiretos, ou aí eu introduzo os bloqueios indiretos. E também porquê? Porque o jogo está parado e é fácil para mim, quando os miúdos têm 13, 14 anos,
e eu poder falar para eles, explicar-lhes, atenção agora, enquanto o árbitro está a marcar a falta ou enquanto o jogo está parado, eu posso colocá-los nas posições, corrigir, falar, e é uma situação mais fácil para eu conseguir então que eles aprendam os bloqueios indiretos. Relativamente à entrega mão a mão, o problema é exatamente o mesmo, não é? Ou seja, voltamos a discutir, quando é que vamos fazer? Com que idade? Não, nos 13 pode, 14 não. Perdemos muito tempo sempre com estas discussões, todos, mas não é um problema do Brasil, ou de Portugal, ou de Espanha, é uma coisa generalizada. Acho que aqui, no handoff, temos que ter muito cuidado com este aspecto, que nós andamos todo o processo formativo a dizer dá espaço ao jogador com bola, dá espaço ao jogador com bola. E no dia em que dizemos vai buscar a bola à mão, estamos a dizer exatamente o contrário. E por isso é que eu acho que o pré-requisito para o handoff é precisamente o movimento inverso, que é este movimento de aclaramento. Se este jogador consegue perceber e ter a noção do aclaramento, e este consegue ter a noção do aclaramento, se eles conseguem ter a noção do que é a necessidade de dar espaço à bola, então provavelmente estão em situação de facilitada para aprender a entrega mão a mão. Porque já sabem que podem sair ou que podem fintar sair e vir buscar, e portanto esta combinação já parte do princípio do que dominam, eu diria que a situação inversa. Agora, se nós vamos dizer a este jogador para vir buscar a bola à mão antes dele dominar o aclaramento, quando nós quisermos que ele faça o aclaramento, ele vem buscar a mão. Porque é intuitivo, porque é o que ele gosta mais, porque ele está-se a aproximar, porque ele quer a bola, porque ele quer marcar cestos, porque é egoísta, ou porque não vamos conseguir que ele se afaste da bola. E o contrário nós vamos conseguir, provavelmente. E isto não sei se vai acontecer aos 10, aos 11, aos 12, aos 13, aos 15 ou aos 20. Ou alguns jogadores nunca conseguem chegar lá. Aqui é uma ligação um pouco àquilo que falávamos no início, do ponto de vista tático. Imaginem aqui a nossa chegada que vimos há pouco. O quarto jogador cortou e foi para o lado da bola. Eu não tenho linha de passe para comunicar com ele, então tenho a hipótese de ir entregar a bola à mão e ser este jogador depois a atacar. E os outros estão a jogar em função do 1 contra 1. Estão a ver? O canto do lado contrário é ocupado. Isto é aquilo que chamam então o chegar a jogar. Eu chego, não tenho linha de passe, faço uma entrega mão a mão que procura logo romper e criar aqui uma situação de finalização. Ou eu chego, não tenho linha de passe e procuro esta ligação aqui, esta conexão de mão a mão do outro lado, também com o mesmo princípio. Aqui, por acaso, o desenho está diferente. Segundo aquele princípio de há pouco, o jogador 4 se calhar tinha que cortar para este lado, não é? Conforme o desenho que vimos há pouco. Mas se porventura abrisse aqui no short corner, como falamos, no canto curto, também é uma possibilidade de explorar. Enfim, depende das regras que cada um tiver. Mas isto era só para dar aqui algum contexto do handoff como uma solução de chegar a jogar. E para evitar o 1 contra 5. Porque, de facto, o que normalmente os jogadores fazem é chegar aqui, não tem linha de passe, ir por aqui fora e ir até ao fim. Pronto. E nós queremos evitar isso. Queremos lhes dar mais conteúdo. Temos a situação do bloqueio direto. Bom, o bloqueio direto, colocamos-nos a todos as mesmas questões. Quando é que vamos fazer? Quando é que não vamos fazer? Tenho exatamente as mesmas características do handoff, não é? É exatamente como o handoff. Porquê? Porque eu vou tirar o espaço ao jogador que tem bola, vou para lá eu e ainda vou levar o meu defensor. E, portanto, como já perceberam, se de facto isto é tudo igual ao handoff, eu vou introduzir o bloqueio direto no dia em que a minha equipa conseguir jogar handoff. Ou seja, se eu conseguir jogar handoff, é um bom pré-requisito para eu depois introduzir o bloqueio direto. Eu nunca colocaria o bloqueio direto primeiro do que uma situação de handoff.
É certo, também não podemos discutir isso à frente, agora aqui não temos tempo, mas há diferentes tipos de end-off e diferentes tipos de pick and roll. Há end-offs de continuidade, end-offs de finalização, há pick and roll de 1 milhão de maneiras e, portanto, eu estou a falar aqui ainda numa perspectiva muito, enfim, muito conceptual da situação. Aqui, mais uma vez, como opção de chegar a jogar e, portanto, se temos linha de passe à chegada, começar logo com um bloqueio lateral ou um bloqueio inverso, que é orientado para a linha final, esta é uma opção, ou chegar, ter linha de passe e jogar o bloqueio lateral, o bloqueio aqui para dentro do garrafão, ou, eventualmente, se eu chego e não tenho linha de passe, tenho a possibilidade então de chegar e de jogar o bloqueio direto. Eu coloco aqui também estas questões, que é ler a defesa e identificar vantagens, porque de facto eu acho isto é muito importante. Eu por curiosidade e para me sentir também um pouco melhor preparado para as vossas perguntas que vão fazer a seguir, eu andei a ver alguns jogos do vosso campeonato, por acaso quase todos que eu vi eram U17, que eram do ano passado, e vi muitos jogos. E eu costumo fazer estas brincadeiras às vezes com treinadores, que é dizer assim, eu dou $100 a quem me encontrar um vídeo em que me mostre isso. Eu pago $100. E apetecia-me quase dizer isso relativamente aos bloqueios diretos. Porque eu vi não vi muitos jogos, vi alguns jogos, mas dos jogos que eu vi, sempre, eu vi normalmente o 17, nem sei nos outros escalões se usam muito bloqueio, se usam pouco bloqueio, mas o pick and roll que eu vi nas equipas de sub-17 não tiram nenhuma vantagem, não conseguem tirar nada do bloqueio. A defesa troca. O jogador com bola passa a bola a alguém e não procura o bloqueador. Os jogadores passam por cima do bloqueio ou passam por trás ou puxam. Qualquer que seja a estratégia defensiva, a resposta do ataque é procurar um terceiro passe. Um terceiro passe para morrer ali o bloqueio direto. Ou seja, o bloqueio direto só serviu para perder tempo, não serviu para criar uma vantagem. Não se conseguiu tirar partido nenhum daquele bloqueio direto. E eu vi isto, e já tinha visto isso no Rio de Janeiro, quando tive a oportunidade também de ver lá alguns jogos de formação, e realmente eu acho que só faz sentido utilizarmos estes conceitos, todos estes que falamos, se for para tirar vantagem disso, se for para sermos determinantes a utilizar isso, se criarmos regras para tirar vantagens com isto. E não fazer isto por coreografia, fazer isto porque os San Antonio Spurs fazem, então vamos fazer isto também e pronto. Não é de facto a melhor forma de tirar partido com isso. Mas atenção, vocês não entendam isto que eu vos disse do vosso campeonato que eu fui ver como uma crítica ou como uma situação exclusiva do vosso campeonato ou do Brasil. Não, na verdade, em muitos campeonatos em muitos torneios internacionais, e eu também vi a seleção, jogos da seleção e tudo mais, de escalões de formação, e acontece mais ou menos o mesmo, ou seja, nomeadamente o bloqueio direto, há muita dificuldade em tirar vantagem, e eu acho que isso pode de facto ser melhorado. Para terminarmos então... Nossa, ele conseguiu pegar. Para terminarmos então, eu dizia que mensagens para acabar. Primeiro, não criar demasiadas regras na transição defesa-ataque. O que eu quis transmitir hoje foi isso. A primeira parte foi dizer-vos que não tentem criar com crianças pequenas, estar a dizer tu tens que ir por ali, tu tens que ir por aquele corredor, pelo outro corredor, porque estamos a tirar oportunidades de fazer contra-ataque. Depois, também perceberam pelo que eu fui dizendo, para não prolongar nas etapas formativas o sistema de 5 aberto, ou se fazemos, não deixarmos que haja demasiado 1 contra 1. Depois trouxe-vos aqui algumas propostas para que a construção do ataque seja a partir de passar e cortar sem bola e de jogar a partir da bola dentro, que eu acho que são ideias bastante mais interessantes. E depois
ter regras para os jogadores que estão sem bola, porque de facto é a bola que entra no cesto, é verdade. Mas só um jogador é que tem a bola e os 4 que não têm a bola. E para aquele um criar vantagem, os outros 4 têm que criar vantagens também, têm que ter regras e têm que se deslocar de forma concertada, de forma regrada pelos treinadores. E, portanto, isso obriga ao nosso trabalho. E depois, relativamente aos bloqueios, end-offs e todos aqueles conceitos mais complexos, não podemos queimar etapas de desenvolvimento técnico, mas também não podemos atrasar a introdução de conteúdos quando os jogadores já estão preparados para isso. E, portanto, eu deixava essa sugestão. Mesmo para terminar, isto vem um pouco de encontro àquilo que eu fui dizendo, que estes seríamos, então, a ordem. Ainda hoje tive uma reunião Zoom no meu clube e estávamos a falar sobre a formação e eu passei exatamente isto e disse. Provavelmente isto não está em nenhum livro, nunca ouvi nenhum treinador. Isto é uma percepção pessoal que eu tenho sobre aquilo que é mais fácil e uma melhor forma de irmos introduzindo os conceitos. E, portanto, começar a partir de situações de passar e correr, de 1 contra 1, de aclaramentos, e depois insistir no jogo a partir da bola no pivô, e depois então introduzirmos os bloqueios. E, portanto, a partir daqueles pré-requisitos, portanto, nós podemos estar a falar de um jogador que começa aqui com 6 anos e acaba aqui com 30, podemos começar aqui com 16 e acabar aqui com 19, e, portanto, as idades, os escalões, enfim, isso é sempre bastante mais relativo. E, em termos de apresentação, o que eu tinha para vos trazer foi isto, até foi mais tempo do que eu tinha previsto, mas a ideia de facto era agora libertar tempo para as vossas perguntas. Entretanto, eu deixo aqui também os meus contactos e as minhas redes sociais para quem quiser depois entrar em contacto, estejam à vontade. Posso talvez, não sei se é melhor interromper o compartilhamento ou manter, se alguém tiver alguma dúvida sobre isto, não sei. Você que sabe, Rui, mas acho que dá para fechar. Se alguém quiser falar de algum slide, alguma coisa que você mostrou, você abre de novo. Né? Ok, sim, sem problema. Pessoal, então, abertas as perguntas aí, caso alguém tenha para fazer. Coloca o nome no chat só para a gente organizar, aí eu vou abrindo o microfone e fazendo as perguntas. Eu ia ficar muito triste se não houver muitas perguntas, porque eu, a semana passada, à Telma, eu acho que quase que ia estar até às 4 da madrugada com tantas perguntas que toda a gente lhe estava a fazer. E eu pensei, bom, é bom haver perguntas, e espero que me façam também muitas perguntas, porque temos a oportunidade então de discutir outras coisas. Tá, ok. Então, eu vou fazer a primeira então aqui. Como você comentou, então você não concorda em colocar... assim, a nossa ideia é fazer aqui, ó, no Sub-13... No Sub-12 não pode usar corta-luz indireto. Né? Então, você é a favor de deixar liberado ou você acha que a partir do Sub-13 só? Né? Pela tua fala ali que deu para entender é que você não concorda em delimitar a idade, né? Isso? Bom, uma coisa... Nós temos que funcionar com 3 coisas. Uma coisa são os regulamentos. Outra coisa é ética. E outra coisa é ficção científica. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os regulamentos têm que nos balizar sobre aquilo que é verdadeiramente importante. Por exemplo, a FIBA
que é uma entidade mundial que superintende o basquete, diz que abaixo de sub-14 ou abaixo de sub-15, não é? Incluindo sub-14, não é permitida, não é aconselhada a defesa zona. E, portanto, quem sou eu, quem é qualquer um de nós, treinador, que pode pôr em causa isso? E, de facto, eu não conheço ninguém no planeta que comece por ensinar defesa zona no basquete e só depois vá trabalhar a defesa individual. E no futebol, por exemplo, eles trabalham zona desde crianças pequeninas. Portanto, não é de facto, defender zona não nos cria nenhum problema fisiológico, nem vai fazer mal às crianças, ninguém vai ficar doente se defender zona. O handball ensinam zona, o futebol ensinam zona desde crianças. O futebol ensina um jogo a partir da zona, não é a partir da defesa individual. Mas nós no basquete instituímos que é assim. E como é assim, a FIBA tem, por exemplo, regulamentos e alguns países criam regulamentos para isso. E está ótimo. E esses regulamentos, à parte desses regulamentos, há depois a ética de cada um de nós treinadores. Enquanto treinador, posso, de facto, seguir essas indicações ou não seguir essas indicações. Mas eu depois tenho que ser responsabilizado e ficar com as consequências por isso. E depois a ficção científica, que é às vezes quando nós queremos, nós passamos de um estado ou de uma situação em que não há nada, em que não há regra nenhuma, em que está tudo à sorte, e queremos de repente passar de regra zero para regra super detalhada. E o que é que vai acontecer? Vai haver muita gente que pelo caminho vai dizer, vai estar contra, que vai... E aí entram várias éticas, porque a minha ética é diferente da sua ética, porque eu quero ganhar e preciso de ganhar e tenho que fazer umas coisas, você já não precisa de ganhar e quer só formar e faz outras. Nós nunca vamos conseguir realmente estarmos todos alinhados, mas tem que haver umas balizas, de facto, tem que haver algo que realmente coloque as coisas de uma forma e de outra. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se me dizem que o corta-luz nos sub-12, para mim é impensável, ou sub-13, eu acho impensável, eu acho que isso não faz sentido, nunca vai haver nenhum jogador de sub-13 que já tenha conseguido dominar o passar e correr, o aclaramento, o hand-off, não vai haver. E, portanto, provavelmente o bloqueio direto, o pick and roll, há de ser o último conteúdo a ser introduzido no processo formativo do basquete, quando falamos do ataque. Se é o último processo, eu acho que ele vai ter que surgir, pode surgir aos 13, excepcionalmente, ou aos 14, 15, 16, 17, há de sair no fim do processo formativo, não vai ser no início. Da mesma maneira que a defesa da zona também não está contemplada no início do processo formativo. Não está por regulamento, não está por ética, mas também não se pode passar... Não, a partir de agora só se pode defender zona nos sub-18. As pessoas não iam cumprir, não iam gostar, iam criar aí um grande problema. Portanto, o que é que eu defendo? Que deve haver indicações, deve haver, faz sentido os documentos que eu vi que foram partilhados e que têm os escalões e tal, eu acho que faz sentido dentro de uma postura que tem que ser de não há regra sem exceção, ou que estas coisas não são preto e branco, há muitos cinzentos, há muitos tons de branco, há muitos tons de preto, e que nós temos que perceber que os treinadores e os jogadores são pessoas, e como pessoas que são todos diferentes, e portanto às vezes nós também queremos normalizar demasiadas coisas e temos dificuldade nisso. Mas isto é a minha opinião. Ou seja, eu não sou contra sou contra às vezes essa forma quase cega de balizar as coisas. E eu acho que tem que haver alguma cautela nisso. Entendo. Obrigado, Rui. Próxima
Cláudio, você tem que ligar o micro, senão não conseguimos ouvir. Desculpa. Amanda, a próxima a perguntar. Pode abrir o microfone, Amanda, e fazer a pergunta. Oi, estão me ouvindo? Sim. Rui, então eu queria fazer uma pergunta, porque eu peguei também a palestra meio que já andando, que não consegui pegar no começo, mas tem na verdade tem duas perguntas, uma é que eu não entendi muito bem. Em relação ao sistema ofensivo ali, você prefere trabalhar com o que você acha mais eficaz, assim, mais benéfico? Trabalhar com 5 abertos ou 4 abertos? E, tipo, qual a melhor idade, assim, para começar a trabalhar os 5 abertos? Ok. Ok. Obrigado, Amanda, pela pergunta. Eu vou tentar compartilhar aqui Vocês conseguem ver isto? Estão a ver aqui um campo de basquete? Sim. Sim, sim. Ok. Portanto, assim é capaz de ser mais fácil. Deixem-me só aqui fixar aqui o meu vídeo para eu ver se não saio da... Pronto. Amanda perguntou primeiro está a perguntar sobre 4 ou 5. Eu não sei se vocês jogam com 3, 4 ou 5 jogadores no mini basket. Nós aqui na Europa começamos por jogar 3 contra 3, depois 4 contra 4 e depois 5 contra 5. Vamos partir do princípio, vamos falar do 5 contra 5. Quando falamos em 5 aberto, quando falamos numa estrutura deste tipo, isto pode e deve fazer parte do processo formativo, não é? Porque, de facto, há vantagens na utilização deste dispositivo. Uma das vantagens é a simetria completa, não é? Outra das vantagens, ou a grande vantagem, é que há aqui uma completa autoestrada, não é? Aqui este caminho para o cesto está completamente livre para que este jogador possa cortar por aqui dentro. E, portanto, por isso é que se usa isto. Mas isto é tão bom como pode ser provavelmente mau, não é? E, portanto, o que eu aqui estava a falar hoje é que isto faz parte do processo formativo, mas nós não podemos andar dos 6 anos de idade, e 7, e 8, e 9, e 10, até aos 14 anos, a fazer isto. Não podemos andar tantos anos a fazer isto, porque ao fazermos isto, estamos a excluir uma parte importante do nosso jogo, não é? Que é, por exemplo, os pivôs, que precisamos que neste sistema, com este alinhamento, nós não temos pivôs, nem que depois possamos ter, mas à partida nós não temos pivôs, e com este alinhamento ficamos limitados a muitos movimentos, como por exemplo cortar e ir para o lado da bola já não é possível. Imaginem, se este jogador corta e passa a bola e corre para o cesto, ele depois de correr para ali já só pode ir para ali, por exemplo, não é? Ele já nunca mais pode voltar para aqui. Isto, a vida toda a jogar assim, um dia eles vão chegar a profissionais e vai jogar um ataque em que vai ter que, depois de chegar aqui, ir para aqui. E isso cria problemas, porque são 10 anos a correr e ir para o lado contrário, sem nunca sequer às vezes pensar que pode correr e ir para o lado da bola. E que isso não é um erro. Que às vezes as pessoas até pensam que isto é um erro. E não é um erro. Por isso, a proposta que eu estava a fazer, eventualmente depois se tivermos tempo até vos posso mostrar aqui, de facto, uma proposta que eu utilizo na formação e que mostro às vezes nos cursos. Mas aqui o que eu estava a mostrar em termos de organização ofensiva seria uma coisa muito mais próxima de um desenho deste tipo. Porquê? Porque de facto temos aquilo que nos interessa, que é um jogador aqui. E vocês dizem, mas isso é um poste. Mas imaginem-se, isto agora vai depender do que vocês quiserem que aconteça, porque a bola pode chegar aqui e pode este rapaz ir para aqui, pronto. E agora o poste agora já está este rapaz aqui. E já não é, e já é ele o poste. Ou seja, não interessa o tamanho, não interessa a posição. Aqui o que interessa é que os diferentes jogadores conheçam, tenham a capacidade para jogar um contra um de frente
mas também tenham a possibilidade de jogar um contra um de costas, que é uma parte muito importante do nosso jogo e que deve ser trabalhada. E, portanto, foi essa a ideia que eu procurei transmitir enquanto falei. Não sei se respondi à Amanda, se era isto ou se era outra coisa. Sim, era isso, sim. Ok, obrigado. Olá, pessoal. Cláudio, se eu quiser fazer uma pergunta, Vai lá, Daniel. beleza? Aproveitar que não tem ninguém na fila aí. Rui, tudo bem? Você falou sobre o pick and roll, né, nas categorias de base, falou que assistiu alguns jogos do Brasil aqui e que os bloqueios são feitos simplesmente pelo bloqueio, por um muro, sem tirar vantagem de uma troca, de um step, de uma dobra, né, da defesa. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o que você observou nisso, e se puder tentar citar algumas soluções para isso, em treinamento ou em jogo, né? Para se você puder falar um pouco mais sobre isso, por favor. Ótimo, obrigado. E não me levem a mal aquilo que eu disse, porque de facto na verdade não é uma crítica, ou seja, não pensem que é uma exclusividade. Olha bem, agora aqui o português dizer que nós não sabemos jogar pick and roll e tal. De facto não é isso. Rui, me desculpe interromper, mas eu perguntei isso justamente porque é a nossa realidade. Isso acontece muito aqui, entende? Sim. Acontece muito dentro da nossa realidade. Então, por isso que eu pedi para você falar um pouco mais sobre esse assunto aí. Obrigado. Ok. Eu vou tentar dar aqui uma ideia do que poderia ser uma situação de bloqueio que vi em diferentes imagens. Imaginem um bloqueio central. Estão a imaginar aqui este desenho, que o jogador 5 vai aqui dar um bloqueio, não é? E o seu defensor vai estar aqui, ou vai estar por baixo ou por cima, mas o 5 está aqui a dar um bloqueio direto central. E perante este bloqueio, o jogador que tem a bola vai atacar aqui, atacar o bloqueio, não é? Aqui está, não sei se consigo ainda desenhar aqui o coisa, já não dá, porque está aqui o defensor muito perto, senão, mas vocês estão a perceber o que é que estamos a falar, certo? Estamos a falar desta situação. O que é que aconteceu com a maioria dos casos que eu vi, ou seja, o diagnóstico que eu faço na formação, que é o mais frequente de todos, é, independentemente da decisão destes jogadores, porque imagina que o que aconteceu foi este jogador ficou aqui e aquele jogador ficou ali. Portanto, temos aqui o 1 com bola, não é? O 5 bloqueou e houve uma troca, mas houve troca ou não houve. Qualquer que seja a estratégia, eu diria que 90% das coisas que vi foi este passe. Pronto. E, portanto, e vamos já perceber aqui, eu vou-vos dar a minha perspectiva do que deve ser o pick and roll e vocês vão perceber que isto é tudo ao contrário do que deve ser o pick and roll. E eu vou-vos explicar então, a mim ensinaram-me, quando eu era pequeno, de que o pick and roll era uma vantagem para este jogador. Então, toda a minha vida foi centrada nisto. Quem tem a bola vai aqui para o cesto até às últimas consequências e vai fazer aqui isto e vai tirar partido. E se houver aqui uma defesa mais agressiva ou menos agressiva, mesmo que seja assim, eu vou aqui e passo e venho aqui atrás e vou para ali. Sempre muito focado no jogador com bola, que eu acho que é um pouco o que vai acontecendo em muitos países e em muitas situações. A minha vida mudou enquanto treinador, enquanto formador, ou enquanto quando eu falo de pick and roll, a minha vida mudou, mas agora não vou continuar porque faltam 2 minutos, não é? Portanto, eu acho que vamos deixar aqui neste momento de suspense e regressarmos. O que é que você acha, Cláudio? Isso. Vou encerrar aqui e a gente volta Pronto. no mesmo link. Ok. Fazer lá as tabelas na Cisco e usou. Tá, meu amor?
coragem. Uns que nascem com coragem e outros que criam aos poucos. Cláudio, quando você quiser. Vamos lá, pode continuar, Rui. Por Posso? favor. Vamos lá. Pronto. Então eu estava a dizer que a minha vida enquanto formador, enquanto treinador que ensina o pick and roll mudou quando alguém me disse, por acaso foi um técnico espanhol muito bom, um dos melhores do mundo, que me disse, com quem tive a oportunidade de trabalhar, que tudo tem que estar centrado no bloqueador e não no jogador com bola. E, portanto, para tirarmos vantagem do bloqueio direto, o que nós temos que estabelecer é a prioridade ao jogador que bloqueia sempre, sempre. E pode acontecer de diferentes maneiras, mas a única exceção, ou seja, só há uma forma da vantagem ficar no jogador com bola, que é a dele estar completamente sozinho, que é o defensor bater no bloqueio, acontecer exatamente isto. Portanto, ele estar aqui e o defensor ter ficado ali. Esta é a única situação que permite a este jogador tomar a decisão de lançar ou de fazer o que quiser. Ele pode lançar ao cesto sem nenhum problema, porque de facto o seu defensor bateu no bloqueio e ficou ali preso, e portanto é essa a situação. Que, convenhamos, praticamente não acontece no basquete hoje em dia, não é? Todas as defesas têm sistemas de ajuda, com este jogador a sair mais ou menos de um lado ou do outro. Pronto. Então, a partir daqui jogamos em função do bloqueador, não é? Então, o que é que vai acontecer? Quando este jogador ataca o bloqueio, o que pode acontecer das diferentes formas de defesa, comprometer mais ou menos o defensor que está aqui. E, portanto, nesta altura, a bola está aqui. E imaginem que o defensor da bola está... Eu fiquei a carregar. O defensor da bola está a passar por cima, mas pode ser a mesma coisa que ele está a passar por trás. Mas imaginem que ele vai a passar por cima nesta altura, o que vai obrigar a que haja aqui um tempo de ajuda ou algum movimento, por mais pequeno que seja, para tentar atrasar a bola para que este jogador possa recuperar. Estamos a acompanhar, certo? O que é que vai acontecer? A minha continuidade para o cesto e a continuidade do bloqueador para o cesto, eu até faço aqui uma dica, até vou desenhar aqui melhor, porque eu dou a dica aos meus bloqueadores que não quero que eles façam isto, porque isto vai aproximar, estão a ver? O defensor fica mais próximo da bola e do jogador, mas se ele fizer aqui um corte banana, depois do bloqueio, se ele conseguir fazer aqui um corte banana, o espaço aumenta e vai colocá-lo aqui em conflito, se ele vai parar mais a bola ou se ele vai parar o jogador. E, portanto, o que nós estamos a fazer aqui é a criar uma vantagem para que a bola chegue ali. O que é que vai acontecer? Duas hipóteses. Ou este defensor cai sobre mim e eu tenho um passe para o jogador que bloqueou, que está sozinho debaixo do cesto, ou este jogador fica com ele, então eu aí continuava para o cesto, que é o que não vai acontecer. Mas há uma terceira coisa que acontece, sempre, independentemente de haver deste defensor passar por cima ou por baixo, ou de qualquer estratégia que seja. É que eu consigo jogar isto, exatamente como estou a jogar, e depois eu tenho a obrigação de que, se não tenho o passe direto, encontrar o passe da vantagem. E o que é o passe da vantagem? É o passe que vai colocar a bola no bloqueador sem interferência do defensor. Ou seja, se eu tenho aqui a bola
e não consigo passar diretamente ali, certo? Mas está aqui o defensor e, portanto, o que nós estamos a ver é este jogador que está a fazer isto e o defensor dele está ali. O que é que fazem os miúdos e os graúdos às vezes e fazem todos? É que quando jogam aqui procuram este passe, que é o mais fácil, em vez de procurar este passe, que é o passe da vantagem. Ou seja, porque se a bola chega aqui, este defensor vai, o atacante vai e o defensor está ali e a bola não entra, não é fácil. Eu diria que é impossível, a menos que o defensor seja muito mau. Mas, se por outro lado a bola vai daqui para ali, este jogador nunca mais consegue tirar esta linha de passe e vai acontecer isto com toda a facilidade. Se ele fizer o trabalho de selar e de prender o defensor. E eu acho que nós não ensinamos assim aos nossos jogadores. Acho que muitos treinadores não estão a dar-lhes a perspectiva de que jogar com o bloqueio direto não é um 1 contra 1 nem um 2 contra 2. É pelo menos um 4 contra 2. Ou pelo menos um 4 contra 4. Porque vai ser preciso encontrar o passe da vantagem. Atenção ao seguinte. Imaginem que por algum motivo, e às vezes isso acontece, este jogador não se compromete muito com a ajuda. Imaginem isto. Vamos voltar aqui à posição inicial. Não sei se isto está a ser claro. Cláudio, vá falando comigo se vir que isto não está a ser claro ou que não estou a corresponder às expectativas da malta. Diga. Está tranquilo, tranquilo. Perfeito. Imaginem isto. Imaginem que estamos a ver a mesma coisa, mas agora aqui o que é que pode ter acontecido? Eu estou a tentar mostrar aqui o bloqueio. Ok. Jogamos a mesma coisa. Este jogador está a passar aqui, certo? E agora este defensor compromete-se aqui na ajuda, mas muito menos porque está preocupado aqui com o seu jogador. Está. E este passou aqui por trás e está aqui à espera dele, por exemplo. Imaginem um desenho desta natureza. Então temos aqui o jogador com bola, o defensor dele que passou ali por trás, ou que lhe está a dar espaço, ou que está aqui. E temos aqui uma situação em que este jogador já não está deste lado, mas está aqui, e que até pode abrir a possibilidade a que quem bloqueia, que corte por este lado. E aqui neste caso, nós já não vamos pedir que o passe seja ali, porque o passe da vantagem passou a ser deste lado. O passe da vantagem tem que ser sempre o passe para o lado contrário do defensor. Se o defensor está aqui, o passe da vantagem é este. Se o defensor está aqui, que é o que acontece na maioria dos casos, o passe da vantagem é este. Que é o passe mais difícil. Por isso é que os jogadores têm mais dificuldade a fazer. E para fazer isto, porque é que não se pode fazer isto com 14 anos? Primeiro porque isto é complexo. Isto que eu acabo de dizer, uma criança com 14 anos é bastante difícil, é bastante complexo. Eles não vão perceber isto. Tenho a certeza absoluta. E por isso é que não se ensina. E mesmo que eu ensine isto a uma criança de 14 anos, uma criança de 14 anos fazer um passe daqui para ali, com sucesso, é bastante, às vezes um passe com uma mão a partir do drible, eu não digo que é impossível, mas é bastante difícil. E, portanto, se nós ensinarmos o bloqueio direto como um 2 contra 2, o que é que vai acontecer? Este rapaz vai, tal, o outro bloqueia, tal, eles trocam ou dobram ou isto ou aquilo, e nós jogamos sempre da mesma maneira. Passamos a bola aqui em calhar. E depois este vai aqui jogar 1 contra 1 ou fazer outra coisa qualquer, e tudo aquilo que nós fizemos aqui até aquele momento não valeu de nada. E acho que por isso é que temos esse problema. E, portanto, para ensinar isto, há que ensinar bem. E provavelmente no tempo certo. Não sei se fui claro. Daniel. Perfeito. Obrigado. Ok. Mais... Próxima pergunta é o Adriano Geraldes. Fica à vontade, Adriano. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal.
Prazer enorme ver. Professor Rui, o senhor, na verdade, já respondeu minha pergunta, porque por aqui a gente vinha com um pensamento há muito tempo, na maioria das pessoas, que o pick and roll era simplesmente um jogo de dupla, né? E isso deixa de ser verdadeiro há um longo tempo, a partir do momento que um jogador que esteja no mais periférico consiga fixar o seu defensor, ou que um jogador que flutue defensivamente receba um corte sem bola, enfim. O pique ele movimenta não somente os dois atacantes e os dois defensores, não? E existe também o pensamento de que o jogo de bloqueio direto, né, de pique, ele é, na verdade, um contra um. Então, aí entraria talvez a minha pergunta, que você, a todo momento, você gera um contra um. Se houver uma troca, ou se houver uma recuperação, ou se houver uma passagem por trás, o jogo continua sendo um contra um. Então, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, professor Rui, eu sei que eu sou filho de portugueses, enfim, tive lá algumas oportunidades de apreciar o jogo de vocês, e eu queria saber como é que vocês conseguiram solucionar o problema da prática num país que tem uma idade tão avançada, principalmente nas posições mais periféricas, de fronteira com a Espanha ou no seu sul. Como é que esse projeto, e a partir de quando esse projeto se iniciou? Que hoje a prática ela é bem vascularizada por todo o país, não? Ora bem, obrigado pelas perguntas, Adriano. Adriano era o nome do meu pai, por isso é um nome realmente bem português. E a primeira questão que me coloca sobre o bloqueio, realmente eu já tinha respondido, ou seja, o bloqueio direto, o pick and roll é um movimento cada vez mais coletivo, independentemente, porque vamos lá ver, eu até vou partilhar aqui outra vez só para mostrar aqui uma situação. Imaginem que o que estamos aqui a falar agora era de uma situação de troca defensiva, não é? Está aqui o bloqueio, ele está aqui a defender, ele vem bloquear, este jogador vem aqui com bola, fica com o 5 e o 5 fica com o 1. Mesmo numa situação desta, de mismatch, é verdade que continua a ser um 1 contra 1, mas é verdade que eu, por filosofia, prefiro continuar à procura do que quis procurar sempre, que é este jogador. A vantagem. A vantagem. Por isso eu vou continuar a colocar este jogador a correr. De que lado é que ficou um? Deste lado. Então, eu vou procurar o passe para ali. O 1 ficou ali. Então eu vou procurar o passe antes para aquele lado. Para tirar a vantagem. E tem aqui uma vantagem enorme, que é o defensor, o meu grande contra o pequeno da outra equipa. E posso tirar partido deste mismatch. E, portanto, mais uma vez, é 1 contra 1, é certo. Há aqui um 1 contra 1, é certo. Mas se eu tiver estes pontos de apoio, se eu não tiver estes pontos de apoio, fico bastante mais limitado. E, portanto, temos que realmente cada vez mais pensar no pick and roll como um movimento coletivo e não tanto como um 1 contra 1 ou um 2 contra 2, porque, de facto, não é assim, não é? Acontece desta forma. Relativamente à segunda questão que me coloca, de facto, o nosso país, aqui, embora o nível do nosso basquete seja muito rudimentar ainda, relativamente ao panorama europeu, no feminino tivemos um incremento muito positivo. E nós aqui temos um conjunto de características que nos prejudicam, que é, nós estamos sim, esse é um facto, mas nós se virmos, Israel são mais baixos que nós e ganham a toda a gente. E, portanto, a questão nós aqui em Portugal também
procurar essas desculpas, não é? Somos o país do fado, chorar e dizer que isto é tudo uma desgraça. Então nós falamos da altura, mas depois os israelitas chegam aos campeonatos da Europa e não sei o quê e rebentam com aquilo tudo. Somos poucos. Somos 11 milhões de habitantes, como é que nós podíamos ter uma boa seleção? Então, mas a Bósnia e a Croácia são 6 ou 7 pessoas que moram lá e jogam todas basquete e ganham por 30 a toda a gente. Portanto, também já não temos essa desculpa. Mas nós ainda assim demos aqui um incremento muito grande e houve um grande incentivo à prática. Outra coisa, o que nos prejudica de facto é, nós estamos os europeus dizem que estamos no fim da Europa. Nós estamos no início da Europa, não é? Quem vem do Brasil chega aqui e está no início da Europa. É melhor dizer que estamos no início do que no fim. Mas nós temos muitas dificuldades, por exemplo, em nos prepararmos e em competirmos, porque nós, ao nosso lado, temos aqueles que já foram os melhores do mundo, os espanhóis. E já viram, eu se fosse espanhol, eu nunca queria jogar com Portugal, nunca queria estar a perder tempo a jogar com Portugal, que não percebem nada daquilo, não é? Portanto, os espanhóis querem jogar contra outros países. Então nós tivemos dificuldades até lhes conquistar o respeito. Conforme lhes fomos ganhando uma vez no feminino, depois ganhamos mais uma vez, equilibramos um jogo e tal. Agora eles já nos respeitam e já jogamos com eles. Mas todas as nossas deslocações têm que ser feitas de avião, porque a partir de Espanha já não conseguimos viajar e, portanto, temos essa dificuldade. Mas em termos do ponto de vista geográfico, mas em termos do desenvolvimento do basquete, nós crescemos muito porque houve um incremento, não só da prática desportiva, foi generalizada a prática desportiva, também um pouco o exemplo dos espanhóis. Os espanhóis, isso foram um bom exemplo. Nós começámos a ver a NBA na televisão, começámos a ver os jogos da ACB na televisão. Eu era criança e lembro-me de ver os jogos da ACB de manhã na RTP, na televisão e na TVE, que conseguíamos apanhar a televisão espanhola e víamos os jogos e tal, isso influenciou-nos muito. E depois houve um conjunto de políticas que ajudaram ao desenvolvimento do nosso basquete. Eu, quando cheguei ao Rio de Janeiro, estou à vontade para dizer isto, está aí o Carlos Oliveira, que não me deixa mentir e que também só vou dizer aquilo que penso. Eu fiquei completamente boquiaberto, fiquei completamente espantado como é que só havia 3 equipas femininas de sub-14 e 4 equipas de... E aquela coisa de... Outra coisa que me achei curioso é fazer as peneiras, aparecem 600 jogadores e ficas com 10. Mandas 500 jogadores embora. Como é que é possível isto? Nós aceitamos todos os jogadores, queremos que todos os jogadores estejam. Também é certo que são os jogadores que subsidiam a prática, ou seja, os jogadores pagam uma mensalidade, os pais pagam para os jogadores jogarem, pagam uma mensalidade. Essa mensalidade serve para pagar ao treinador, pagar ao pavilhão, pagar aos jogadores das equipas, chega para tudo, se tiver muita gente, e nós nesta altura somos um país com 11 milhões de habitantes, eu diria que é mais ou menos o que o Paraná tem, não é? Mais ou menos 11 milhões de habitantes, eu acho que vocês têm mais ou menos, nesse estado, têm mais ou menos 11 milhões ou 12 milhões de habitantes, é mais ou menos o que nós temos em Portugal, e eu não sei quantos praticantes vocês têm, nós temos 25 mil praticantes de basquete, que é muita gente, que é para o nosso espaço e para a nossa dimensão, ter 25 mil praticantes é muito bom. E não só apostamos na massificação e nas escolas, no 3 contra 3 nas escolas também foi um processo muito importante, e outra situação também muito importante para nós é a formação de técnicos. Foi a forma que agora está a ser cada vez mais regulamentada pelo Estado e está a ser completamente, daqui a poucos anos, vai ser obrigatório ter o nível 2 em Portugal para orientar uma equipa de sub-16, que é eu diria uma loucura, não é? É uma loucura, é uma loucura boa, mas é uma loucura. Mas aqui há uma aposta muito forte na formação dos treinadores e, portanto, eu acho que isso também foi importante para darmos este salto.
mas o nível do nosso jogo ainda não consegue atingir algumas coisas que nós gostávamos, porque depois há a questão económica, não é? Não somos propriamente um país rico, nós não temos petróleo, também temos menos corrupção do que se calhar noutros países, ou praticamente a corrupção aqui é crime de colarinho branco, mas são muito residuais. Aqui as coisas são, nesse aspecto, as coisas fazem-se mais ou menos bem e, portanto, mas não temos propriamente um grande tecido empresarial, uma grande indústria que consiga alimentar um basquete ainda mais forte, ou que possa ter equipas na Euroliga, ou ter equipas... Não, ainda não chegamos a esse ponto, mas eu penso que fomos dando passos interessantes. Muito bem. Obrigadinho. Beleza. Marival, pode fazer a pergunta aí. Tudo bem, Rui? Parabéns pela palestra ali, né? E é importante essa pergunta do Adriano, que o Adriano fez ali, é interessante, porque não é tanto questão da tática também, né? Questão da própria da estrutura do basquete de Portugal, né? O nosso amigo Carlos, o Chechel, que foi meu técnico, também passou uma temporada aí também em Portugal. Tá conseguindo me ouvir, Rui? Sim, com alguma dificuldade, mas estou. Ah, então tá. E o nosso amigo Chechel também esteve aí em Portugal. E você acabou de citar uma situação interessante do 3x3, que vocês estão conseguindo disseminar, massificar. Fez uma comparação interessante de 25 mil pessoas em Portugal, e aqui no Paraná a gente não consegue isso, é o que a gente está tentando verificar também. E é importante nós sabermos dessa situação, né? E de que maneira que você acha que o 3x3 ali, que se você for ver também acaba entrando no que você colocou agora há pouco do pick and roll, pode estar ajudando o basquete? Você acha que o 3x3 pode estar só indo para o lado do 3x3, que de repente ele pode estar conseguindo ajudar um pouco mais a massificar para poder chegar aos 5 contra 5, formar mais equipes em Portugal? Só um lembrete, eu adoro o pessoal de Portugal, porque eu trabalho muito com o feminino, mais que o feminino aqui, né? Então, acho bem interessante a sua colocação, que no feminino conseguiu algumas conquistas melhores do que no masculino. O pessoal do feminino aqui conseguiu. Eu acho que nós no feminino melhoramos porque também houve mais estabilidade no corpo técnico. Eu fui selecionador durante muitos anos, mas enquanto eu fui selecionador de sub-16, o selecionador de sub-8, sub-18 mudava quase todos os anos, o dos homens. E no feminino foram 3 ou 4 treinadores que foram sempre acompanhando as mesmas gerações, e eu acho que esse trabalho mais em bloco que acaba por ajudar o basquete feminino. Nós também tivemos os centros de treino durante muitos anos, entretanto ainda temos 2 em funcionamento, que são estruturas da federação em que os jogadores vinham treinavam ali, estavam concentrados ali durante a semana. Depois mais à frente eu posso também falar sobre isso. Relativamente ao 3 contra 3, 2 ou 3 coisas que tenho para lhe dizer. Primeiro, o 3 contra 3 é modalidade olímpica, portanto não há como fechar os olhos e dizer como as pessoas, não, isso não é basquete, não, isso não conta para nada, não percam tempo com isso é circo, e não vamos fazer isso. Não, é de facto uma coisa importante e nós podemos tirar partido. Segundo, as cautelas, que eu acho que devemos ter aqui algumas cautelas. Por exemplo, eu vou-vos dar eu fiz uns cursos no Cazaquistão, que é uma coisa na Ásia, muito longe, é perto da Rússia, era uma antiga república da Rússia, e no Cazaquistão os clubes só jogam 3 contra 3 e as escolas só jogam 5 contra 5, por exemplo. Mas o que é que isso acontece? Acontece que porque os clubes começam a ter dificuldades em recrutar atletas, e se eu tiver só 3, já consigo ir a mais jogos e fazer mais jogos, e está a ser não por uma filosofia, mas por uma necessidade. E eu não sei se concordo muito com isso. Aqui em Portugal, o 3 contra 3 começou ligado à escola, e ainda hoje, e à prática ao ar livre, naturalmente, mas está muito mais enraizado na escola. Não há 3 contra 3 de clubes, não há campeonato de clubes, e o que acontece é que o 3 contra 3 funciona quando o 5 contra 5 está parado. E, portanto,
No verão, quando o 5 contra 5 para, é quando há as concentrações de 3 contra 3 e os circuitos nacionais de 3 contra 3 e jogam 3 contra 3 nessa altura. Mas aqui, de facto, também nós aqui não estamos nós aqui na Europa não estamos a apostar tanto como na Ásia. Na Ásia, China, noutros países que... A Austrália também mais ou menos, mas na Ásia eles estão completamente loucos com o 3 contra 3 e o 3 contra 3 já está por cima do 5 contra 5. Eu quando estava no Cazaquistão fui lá a um torneio e estive com um jogador que tinha sido da seleção da Rússia, um grandíssimo jogador, um craque, um grande jogador. E ele ganhava 10 vezes mais a jogar 3 contra 3 do que a jogar 5 contra 5. Não tinha treinador para o estar ali a dizer faz isto ou faz aquilo, ele fazia o que lhe apetecia. Beber, copos, noite, caipirinhas, tudo, uma vida espetacular. Andava de cidade em cidade, tudo pago, não é? Andava de país para país, era convidado para aqueles torneios. Na Ásia está equiparada ao ténis, estão a ver o Federer e tal, vão aos Opens, não é? E o basquete fazia um pouco a mesma coisa, faz os Opens, convida alguns, não é? Estão no ranking e tal, paga-lhes, mesmo que eles percam, paga-lhes na mesma, se eles ganham ainda lhes paga mais dinheiro por cima, e eles estão a abdicar do 5 contra 5 para jogar aquilo. Mas são coisas diferentes, eu acho que acabam por ser coisas diferentes, o 3 contra 3 e o 5 contra 5. Aliás, são tão diferentes que, do ponto de vista, falando de basquete, puro e duro, não é, de basquete, eu não me sinto aqui com capacidade técnica para lhe dizer, não, nós no 3 contra 3 é melhor jogar com um bloqueio assim ou um bloqueio daquela maneira. Não sei, não domino. Não estudei o jogo de 3 contra 3 ao ponto de poder dar aqui dicas de como tirar partido de 3 contra 3. Do ponto de vista da organização, eu acho que são duas coisas que se podem complementar. E fico triste quando vejo em qualquer país do mundo em que as pessoas do 5 contra 5 fundamentalistas sejam anti-3 contra 3 e os do 3 contra 3 sejam anti-5 contra 5 e as pessoas que deviam estar todas juntas pelo basquete estejam cada uma a puxar por cada uma destas situações sem sentido, porque eu acho que o basquete ganha com todos. Não, realmente, a questão da tática não era o interesse de perguntar, justamente essa questão que você colocou da parte histórica. E aqui a gente percebe também ao contrário. Nas escolas, de repente você tem lá 3 garotos que sabem jogar, 2, 3 garotos sabem jogar, mas você não consegue montar, pelo menos com 8 atletas, né? Normalmente você tem aquele mínimo de 8 para poder fazer substituição, para poder jogar, participar. E que a gente está percebendo que alguns colégios estão conseguindo ir para o 3 contra 3 no primeiro momento, para depois tentar o professor no 5 contra 5. Mas era essa comparação realmente que eu queria saber. Obrigado. Vai, Júnior Galhardo, fica à vontade de fazer a pergunta. Olá, me escuta, professor? Sim, sim. Você disse aí que nos últimos anos o país teve uma massificação bem grande aí de adeptos, né, no basquete. Eu queria perguntar para você se isso se deve, a influência veio de cima para baixo, ou seja, do governo, políticas públicas, federação, distribuindo, né, para os municípios, ou se ela veio mais da ação dos próprios técnicos ou clubes ali individualmente, né? E uma segunda pergunta meio próxima também, como funciona a distribuição aí? Vocês têm muitos clubes na capital, bem distribuído, mais regionalizado? Como que é a situação aí de vocês nessas questões? Obrigado e parabéns aí. Bem, obrigado, Júnior. Eu nunca imaginei estar aqui a falar respostas dando exemplos de Portugal, porque de facto nunca imaginei que o meu país pudesse constituir aqui um exemplo a este nível. Normalmente não me pedem estas. Eu normalmente tenho que dizer sempre que Portugal foi um dos 7 países fundadores da FIBA para reconhecer, Portugal afinal, pois, então Portugal sempre existe, é qualquer coisa que existe. Não, mas num plano mais sério dizer-lhe que nós estamos, a nossa federação
nós temos 21 associações regionais, ou seja, nós temos uma federação que equivale à confederação aí do Brasil, e depois temos 21 associações que correspondem às federações que vocês têm aí estaduais, não é? Por cada distrito, que nós chamamos de distrito, cada estado, nós temos uma estrutura. E como somos um país muito pequeno, só com esta distribuição já chegamos ao país todo facilmente e já conseguimos conseguir essa massificação. Houve, de facto, um apoio do Estado. O Estado ajudou muito e tem ajudado muito a esse desenvolvimento. Muito. Mas depois as políticas vêm um pouco de cima para baixo. Ou seja, a federação a confederação capacita economicamente e com os recursos ajuda muito as federações regionais, e depois essas federações regionais fazem um trabalho difícil, que é de andar de município em município, cidade em cidade, a falar com o prefeito e a falar com o gabinete de desporto e tal, a tentar criar equipas, dinamizar clubes e fazer isso. E nesta altura o basquete está realmente, no meu país, está em todo lado por conta disso, não é? Porque há sempre pessoas que estão no terreno e que procuram fazer uma equipa, construir uma equipa. E depois quem está a começar tem sempre muito apoio logístico, apoio técnico. Quem quer começar um projeto tem sempre muito apoio para poder fazer esse projeto. E pronto, não é fácil, naturalmente que as coisas não são fáceis, mas é o que... Mas tem corrido mais ou menos bem esse processo. Fechou. Mais alguém, pessoal? Vamos liberar o Rui aí. Já está chegando a madrugada, né? Em Portugal. Rui, muito obrigado. Sim. Tá? Acho que tem mais um Zoom para assistir ainda, né? Hoje. Acho que às 19 também você vai participar, né? E foi muito boa a palestra. Acho que foi bem aquilo que a gente estava querendo escutar, né? Para a gente ter o norte do que nós vamos fazer aqui no nosso estado, né? Principalmente com relação às regras e regulamentos das categorias menores, né? Principalmente sub-12, 13, 14 e 15. Né? E obrigado, Carlos, também mais uma vez pela indicação aí do Rui, fazer esse meio campo. Aí eu passo para o Marival, nosso presidente da federação, para ele fazer o encerramento oficial. Obrigado, Rui. Eu realmente agradeço pela sua palestra aí, boas palavras. Obrigado ao pessoal que ficou com a gente aqui. Eu acho que foi bem legal. Como diz o Cláudio, né? Eu acho que dá para dar um norte no que a gente estava pensando realmente. E quem sabe mais para frente a gente possa nos encontrar mais vezes. Abração, viu? Boa noite para você aí. Rui, palavras finais aí contigo. Nada, só agradecer a todos por terem ficado aqui connosco e estar à vossa disposição para aquilo que vocês precisarem. Estarei... Não é cómodo esta situação de estar à distância, estar a dar um clinic. Não me sinto muito confortável com a situação. Eu gostava mais de estar no campo, não é? Mas também penso que no meio disto tudo que nos está a acontecer, e pelo menos aqui a situação esteve muito difícil, agora já está melhor, mas dentro disto tudo, se há coisa positiva é de facto eu estar aqui às 10h30 da noite a conseguir falar para colegas treinadores do outro lado do Atlântico. Isso para mim é realmente uma loucura boa e uma coisa que eu realmente agradeço a si e ao Carlos Oliveira o convite, e estou à vossa disposição de facto para vos ajudar no que eu puder ajudar. Muito obrigado. Ok. Esperamos que possamos nos conhecer pessoalmente logo aí. Eu vou encerrar aí. Pessoal, brigadão. Até a próxima aí. Até mais, Rui. Obrigado.